multiplicadas. Seja bem-vindo mais uma vez ao Devocional Rema 365. Nós hoje vamos falar sobre o segundo livro de Crônicas, do capítulo 10 ao capítulo 13, que é uma história riquíssima e fala de parte da vida do rei Roboão. E eu queria falar um pouco sobre esse homem que tem um nome muito importante, que significa algo muito importante para a gente. Um povo que aumentou, é o que significa o nome do rei Roboão. Um povo que teve aumento. E que coisa boa a gente começar esse devocional considerando isso, porque essa é a nossa realidade. Deus liberou palavras de aumento sobre a nossa vida. Então nós somos um povo que teve aumento, tanto em número como em qualidade e em todas as áreas da nossa vida. Mas Roboão tinha uma característica muito importante para a gente, que a gente vai considerar aqui, que era um homem que buscava conselhos. Nem sempre seguia os conselhos certos, mas um homem que buscava conselhos. E a Bíblia nos ensina que na multidão dos conselheiros há sabedoria. E já deixa eu te dizer que na Bíblia a gente encontra uma multidão de conselheiros e uma multidão de conselhos. A gente deve seguir conselhos da palavra. E o maior conselheiro habita em nós, que é o Espírito Santo. Mas eu quero considerar com você exatamente isso. Quando Roboão, filho de Salomão, assume o reinado depois da morte de seu pai, Jeroboão, que foi alguém que fugiu da presença de Salomão para o Egito, e assim que soube do reinado de Roboão, ele volta para a posse do rei Roboão e ele pede misericórdia, pede clemência, pede para que o que Salomão fez, Roboão não faça em relação a ele e ao povo dele. Mas acontece algo interessante que a gente deve considerar. Roboão ele pede um tempo de 3 dias para se aconselhar antes de tomar qualquer decisão. Roboão se aconselha com os mais velhos, se aconselha depois com os mais jovens, toma uma decisão depois disso. E sabe, eu gosto de considerar algo que o irmão Reagan ensina em seus livros, que nós devemos de fato ser guiados pelo Espírito, dirigidos pelo Espírito, e ele sempre sempre testemunhava em seus livros de homens de negócios bem-sucedidos que não tomavam nenhuma decisão antes de passar um tempo orando, buscando ao Senhor, até que encontrasse essa direção, até que tivesse paz para tomar uma decisão. E sem exceção, esses homens sempre eram bem-sucedidos nos seus negócios, porque faziam isso. O próprio irmão Reagan conta que muitas vezes ele passava tempos até que tivesse uma direção do Senhor, antes de dar uma resposta, antes de tomar uma decisão. Roboão ele toma uma decisão de buscar conselhos, e ele recebe conselhos dos mais velhos, dos mais novos, segue conselhos dos mais novos, e ele endurece a posição dele, mantém a posição de Salomão e ainda endurece em relação a Jeroboão. E ele está posicionado e mantendo a palavra do rei. E depois, com o passar do tempo, a gente vê que Roboão ele deixa de seguir conselhos de sabedoria e ele começa a achar que ele já é sábio o suficiente e não precisa mais do Senhor. E é interessante que uma história que começa bonita, de sucesso, de povo aumentando, gente se associando, porque quando nós tomamos uma decisão baseada nos conselhos de Deus, nós temos favor e graça, pessoas são conectadas a gente, e é interessante que ele vai terminar os seus dias, é triste isso, falar isso, né? Mas o versículo 14 do capítulo 12 de 2 de Crônicas diz assim: fez ele, Roboão, o que era mal, porquanto não dispôs o coração para buscar ao Senhor. Diferente do que você está fazendo agora, ouvindo esses devocionais, buscando ao Senhor, Roboão não buscou ao Senhor. E sabe, numa posição de liderança, e a gente sempre vai estar numa posição de liderança, seja ela em qual área for, a gente precisa buscar o Senhor, a gente precisa de direção do Senhor, para que a gente possa avançar, para que a gente possa progredir. Nós não podemos terminar a nossa história pior do que a gente começou. A vida do justo não é assim. A vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Deus não fez planos para que a gente fracassasse. Deus não fez planos para que a gente começasse no espírito e terminasse na carne, para que a gente começasse ouvindo conselhos e terminasse sem buscar o Senhor.
A gente deve ser firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, como diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Então vale a pena buscar o Senhor. E nós somos privilegiados agora na nova aliança, nós temos o maior conselheiro, o melhor conselheiro, o mais sábio entre os conselheiros habitando em nós. E a gente pode seguir, deve seguir essa direção do Espírito. Então, deixa eu dizer algo para você. Não viva uma vida sem buscar os conselhos da palavra. Não viva uma vida sem buscar os conselhos do Espírito. E sim, Deus estabeleceu na igreja pessoas sábias, homens e mulheres sobre a nossa vida, que cuidam, que ministram sobre a nossa vida e que a gente pode recorrer para ser aconselhado em linha com a palavra. Eu lembro da história de José do Egito, que teve sonhos de Deus, conheceu planos e propósitos de Deus para a vida dele e decidiu compartilhar com os seus irmãos mais velhos. Nem sempre uma pessoa que tem mais tempo de igreja, que caminha há mais tempo que a gente, não quer dizer que a pessoa é madura o suficiente para aconselhar a gente ou para que a gente compartilhe algumas coisas com elas. No Novo Testamento, a Bíblia ensina que se estiver alguém entre nós doente, nós devemos chamar os presbíteros. Nós não compartilhamos necessidade com qualquer pessoa. Nós nos aconselhamos, nós nos instruímos com pessoas sábias, maduras, experientes e que nos aconselham segundo a palavra. Então, mais uma vez, eu quero dizer que a Bíblia diz que há sabedoria na multidão dos conselheiros. Mas eu preciso lhe dizer, a sabedoria na multidão dos conselheiros que nos aconselham segundo a palavra. Porque a vontade de Deus não é que a gente termine os nossos dias pior do que a gente começou. Pelo contrário, Deus deseja que a gente cresça e prossiga nesse processo de crescimento, buscando e conhecendo cada vez mais ao Senhor. O bom dessa história, se é que a gente pode dizer isso, é que o fato de Roboão ter decidido terminar os seus dias não buscando ao Senhor, não afetou seu filho Abias, que decidiu seguir a instrução do Senhor, dar ouvidos aos profetas, aos homens de Deus, e prosperou, progrediu, e no final de sua história, Jeroboão, que era um inimigo, ele não prevaleceu mais, ele morreu, e Abias manteve o legado dos seus ancestrais, de Davi, de Salomão, e graças a Deus, porque é possível, independente de qual for a nossa história, independente de como a gente começou, seguindo os conselhos de Deus, progredir, prosperar, independente de onde nós viemos, do nosso sobrenome, de quem são nossos familiares, é possível viver uma vida próspera, viver uma vida crescendo, viver uma vida sempre honrando ao Senhor, seguindo os conselhos de Deus, seguindo os conselhos do Espírito, seguindo os conselhos da palavra. Deus continue te abençoando, Deus ama a sua vida e seja abençoado na prática da palavra. Shalom!